Olá pessoal, eu sou a Demac, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, em que eu vou ensinar vocês essa linda joaninha, que pode ser um peso de porta ou pode ser um artigo decorativo. Gostou? Quer aprender? Então continua aí no vídeo, assiste até o final, pega o passo a passo e link do molde no primeiro comentário fixado. Começando pelo corpo da nossa joaninha, eu vou mostrar para vocês as partes que a gente vai costurar no risco, que são os braços e a cabeça. A cabeça, uma folha de algodão cru, e atrás eu coloquei um tecido de uma espécie de Oxford com um pouquinho de elastano, que a cabeça fica mais redondinha. Essa aqui eu vou costurar no risco, deixar essa abertura aqui para desvirar e encher. Depois que eu costurar no risco, a gente recorta essas rebarbas aqui, tira o excesso. Os braços, a mesma coisa. Costurar no risco, deixando essa parte de cima aqui aberta, depois a gente recorta tirando as rebarbas. Oxford preto. Eu uso o Oxford porque o algodão eu acho que ele gruda muito fiapo, muita fuligem. Então o Oxford eu acho muito melhor para fazer esse tipo de bracinho de joaninha. O corpo também é de Oxford, é o mesmo Oxford preto. Não necessariamente precisa ser Oxford preto, pode ser qualquer outro tecido plano que vocês tenham. A cor também não importa muito, porque toda essa parte vai ficar coberta pela roupinha. Então, essas minhas partes aqui, vocês estão vendo que já estão recortadas, porque são sobras, são retalhos. Eu trabalho bastante com retalhos para fazer aproveitamento do tecido. Esse aqui é o corpo, a gente vai recortar no risco e costurar. Pés ou sapatos, também, né, 2 folhas. Eu tô usando jeans, mas pode ser qualquer outro tecido plano, um pouquinho mais grosso, né? Eu não uso tricoline para isso aqui, eu uso um tecido mais firme, um tecido plano. Sapatinho, um pedaço de jeans duplo. Risco uma vez aqui a sola e 2 vezes o sapato, né? Lembrando que ele tá aqui dobrado. Então, esse aqui a gente vai recortar no risco também. Agora, já fiz o processo, costurei no risco aqui os braços e já recortei, e a cabeça também. Agora, a gente vai desvirar a cabeça e braços e vai encher com o plumante. Os sapatos, eu cortei no risco, costurei essa parte aqui nos dois. Agora, a gente vai costurar a sola no sapato. Ó, a sola a gente dobra ela ao meio, frisa bem o meio. A gente vai acertar aqui o friso com friso e colocar um alfinetinho que ajuda muito na hora de costurar. Prontinho, já acertei aqui. Vamos reservar para costura agora. O corpo, que eu já cortei no risco e costurei aqui, agora a gente vai pegar o cantinho aqui, vai medir 2 centímetros da ponta para dentro e fazer uma costurinha, para o corpo ficar quadradinho embaixo, que daí ele vai se encaixar melhor aqui nos sapatos quando a gente for juntar um ao outro. Já costurados os sapatos, ó, as solas já foram costuradas. Também já costurei aqui o corpo, os 2 centímetros no canto para fazer o efeito de caixa de leite, que é melhor para unir aos sapatos depois de cheios. Primeiramente os sapatos, vamos desvirar e eles vão ser cheios com areia, para dar uma sustentação para o resto do corpo da joaninha, para que ele não fique caindo nem para frente nem para trás, e também para ser usado como peso de porta, para quem quiser fazer peso de porta de joaninha. Se não, só para dar sustentação mesmo. Aí, a quantidade de areia que vocês vão colocar vai depender do objetivo da joaninha. Se vai ser para peso de porta, tem que botar bastante areia. Se vai ser só para enfeite, coloca uma quantidade que dê só para sustentar a joaninha em pé. O que eu uso? Eu uso 4 sacos de 1 litro, porque eu coloco 2, né? Eu duplo ele, boto um dentro do outro e coloco 2 em cada sapato para deixar bem reforçado e não acontecer de furar e acabar saindo areia pelos pés. Então, vamos colocar aqui os saquinhos de 1 litro, ajeitar bem dentro do pezinho. Depois eu coloco a areia, essa areia média que se compra na madeireira, coloco com um funilzinho. Esse aqui, como vai ser um enfeite, eu vou colocar um tanto dentro e depois eu preencher o resto com enchimento. O funil que eu uso, eu faço de garrafa PET. Não tem como cair areia para fora do saquinho. Eu já coloquei a quantia que eu queria. Tem que empurrar bem ali para frente para modelar a parte redonda do pezinho.
Eu já coloquei, aqui não precisa ser um nó muito reforçado, porque isso aqui não vai ser aberto. Então, eu só vou dar uma fechadinha aqui. E agora eu vou preencher o restante com enchimento. Importante colocar uma linha forte aqui na hora de costurar, porque a gente vai ter que puxar bem. Ou duplar o fio, né, como eu faço. Pra não correr o risco de arrebentar e ter que começar a costura tudo de novo. Então, eu vou empurrando aqui o enchimento, porque tem que ficar bem cheinho, para esse pé ficar bem firme para sustentar o corpo da nossa joaninha. À medida que vocês forem fechando e ver que não tá bem cheinho, pode ir colocando mais enchimento por aqui, ó. Deixar aquela areia bem compactada no fundo e deixar essa parte bem cheia, porque depois a gente vai colar e costurar o corpo aqui nesse sapato. Prontinho, já tá bem cheinho, ó, tá bem firme. Esse corpo aqui eu vou encher com aquelas sobras de retalho, que eu uso bastante nos pesos de porta. Então, vamos começar a encher. Ó, isso aqui é sobras de bonequinha, sobras de linha, corte de fio da máquina, tudo vai aqui pra dentro. A gente pode também colocar o plumante junto pra dar uma arredondada no corpo. Mas não seria necessário, é só colocar bastante, empurrar bem, que ele vai ficar bem compactado. Vou mostrar pra vocês já já o resultado. Prontinho, já tá cheio aqui o corpinho. Ó, ele fica bem firme. Para algumas pessoas pode parecer estranho usar os recortes de tecido para encher um corpo de um bonequinho de artesanato, um peso de porta. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que leva uma sacolinha na praia para juntar o lixo dos outros. Então, o lixo que eu produzo, eu procuro uma maneira de utilizar ele, porque quanto menos lixo a gente largar no meio ambiente, melhor, né? Isso aqui é uma coisa totalmente limpa, né? São sobras de retalhos de tecidos limpos, dá tranquilamente para usar, para colocar no pezinho, nos pezinhos de porta. Então, agora eu vou fechar aqui, bem fechadinho, esse corpo e vou costurar os braços, mas já vamos passar para o próximo passo. Depois de encher a cabeça, a gente vai pegar, antes mesmo de montar o corpo, eu faço isso. Pego uma tinta preta, pincelzinho chato, um pedacinho de papelão para retirar o excesso da tinta. E vou fazendo um esfumaçado assim, do preto pro algodão cru. Assim vai fazendo toda a volta. Vou até reutilizando aquele excesso de tinta que eu tirei ali no papelão. E vou repassando aqui, ó, de trás pra frente, que daí fica um efeito bem legal aqui na carinha da joaninha. Pronta a cabeça, agora a gente vai reservar, deixar secar e vamos partir para a montagem do corpinho. Agora, o braço eu enchi e deixei 3 centímetros aqui para costurar no corpo. Não precisa fazer nenhuma dobra, tá? Como eu já cortei aqui com a tesoura de picote, o braço ficou, não vai desfiar, né? E por ser Oxford também, já não é um tecido que desfia muito facilmente. Pontinho bem normal, pessoal, aquele pontinho de X que eu já faço nos bracinhos das bonecas, desde que esteja bem costuradinho. Depois a cabeça vai aqui em cima, vai cobrir essa parte. Já costurados aqui os braços, agora a gente vai colar o corpo nos sapatos. Vou colocar um pouco de cola, porque isso aqui ajuda a prender e a deixar o corpo bem posicionado com os pezinhos. Então, a gente bota a cola aqui, vai acertar em cima e eu fico segurando até a cola esfriar. Depois que a cola esfriar, a gente começa a costurar. Então, para ficar um serviço bem acabado, né, bem feitinho aqui a nossa joaninha, a gente vai fazer uma costura unindo o corpo ao sapato. Eu começo sempre pela parte de trás e uso essa agulha curva aqui que eu já apresentei em outros vídeos. Ela é excelente para esse tipo de costura, porque o ponto vai e volta sozinho. Eu uso ela em muitos dos meus trabalhos e recomendo que vocês comprem, porque é muito boa, quem ainda não tem. Então, a gente vai fazendo aí toda a volta, um ponto para cima, um para baixo, porque depois quando puxa, ó, ele vai fechando. Não necessariamente precisa ser invisível, porque tudo vai ficar coberto depois pela calçola. Para baixo, esse aqui vai lá para cima, sempre em linha reta, que é o que ajuda o ponto a ficar melhor. Mesmo sentido ali, retinho com aquele ponto. Um já tá costurado, o outro tá só colado. Olha a diferença. Esse aqui tá bem firme, ó. Esse tá solto. Os dois pés já costurados. Agora, a gente vai
prender a cabeça aqui em cima, mesmo procedimento do sapato. Eu boto um pingo de cola, vou colocar a cola aqui e fixar a cabeça. A parte da costura que eu deixei aberto para desvirar e encher, fica para baixo e a gente cola aqui no pescoço. Assegura por um tempo até a cola esfriar, depois passa a costura, igual foi feito nos sapatos. Continuando então a nossa joaninha, depois de costurado braços, pés e cabeça, a gente vai fazer a anteninha dela. Eu uso um fiozinho de telefone, que é um material reciclado, mas nas casas de material para artesanato, tem os aramezinhos, tem os coloridos, tem outro que pode revestir, já para vender. Eu vou trançar esses arames, foi torcendo, né? Peguei 3 fiozinhos porque ele não é muito rígido, ele é mais flexível. Depois de trançado, eu vou fazer uma mola com ele, vou enrolar aqui nesse bastão de cola, pode ser uma caneta também, e colocar nas extremidades uma bolinha de fuxico. Eu corto este tamanho aqui e passa um alinhavo em toda a beirada, e quando fechar, coloco o enchimento dentro e vamos fixar ali nas extremidades daquela anteninha que eu tô fazendo. Calçola. A calçola a gente vai costurar aqui os ganchos, né? Depois as entrepernas, elástico aqui na barra, dobrando assim, e elástico aqui na cintura. O molde do chapéu, ele vai estar assim na metade, escrito para espelhar o molde. Vou deixar um círculo grande assim. O tamanho da tira vai estar também no molde. A gente vai costurar essa tira aqui em toda a beirada, depois virar para dentro e colocar um elástico aqui na beiradinha. Mas eu vou mostrando para vocês os processos à medida que eu for fazendo. Vestido. O molde vai estar assim também, né, por causa do tamanho da folha 4, para espelhar. Então, o molde vai assim, vocês vão espelhar o molde e ele vai ficar desse tamanho. Vai cortar duplo, né, direito com direito. Mangas, vai costurar no lado direito, aqui e aqui, repete a mesma coisa do outro lado. Nessa beiradinha, a gente vai usar esse viés aqui de 3 centímetros, para fazer um babadinho bonitinho aqui, quando colocar o elástico, né, vai ficar um detalhe. Esse outro viés aqui de 3 centímetros é para a parte de baixo do vestido. A florzinha que vai na mão da joaninha, eu vou usar uma folha de manta R1, vou costurar aqui a folha, depois a gente recorta o excesso, né, desvira, recorta, costura no risco. Esse miolo aqui é da flor, a gente vai fazer um fuxiquinho, vai ficar uma bolinha igual essa aqui, para colar no meio. A pétala, 5 folhas, a gente vai costurar no risco também e depois desvirar. Esse aqui eu não achei necessidade de passar a ferro para colar, mas as asinhas a gente vai colar. As asas, ó, 2 folhas de manta R1, eu vou passar, né, já risquei aqui por cima da manta, porque é aqui que eu vou costurar, né, vou primeiro passar ela ali para colar, o outro lado também. Depois de costurada, a gente vai acertar aqui um tecidinho em cima do outro, vai costurar aqui no risco
e vai fazer um corte aqui, cuidando para não abrir o outro lado. Tem que ficar um corte só nessa parte aqui. E depois essa parte aqui do corte que a gente costurar vai ficar aqui atrás da joaninha, né, por cima do vestido, para ficar escondendo ali o acabamento. Então, vamos pro passo a passo agora. Agora, para desvirar a asinha da joaninha, vou separar as duas partes aqui para não correr o risco de cortar os dois lados juntos. Ó, fiz uma abertura aqui. Agora eu vou desvirar. Já passei a ferro para colar a manta R1 para deixar bem firmezinhas as asinhas dela. Agora vamos desvirar aqui nessa abertura. Pronto, já desvirada agora, a gente faz uma costura à mão, ó, e fecha. O chapéu, eu já costurei aqui a tira, direito com direito. Agora eu vou desvirar e costurar um elástico com ponto zigue-zague, pra ele ficar bem preso. Vou começar aqui por essa emenda. Vou puxando levemente até eu ver que o tamanho que o bojo do chapéu ficou é compatível para encaixar aqui na cabeça da nossa joaninha. Então, vamos para o processo. Elástico colocado. Agora, a gente reserva, né? Vai colocar um pouquinho de enchimento aqui antes de colar na cabeça da nossa joaninha. Vamos reservar. E o próximo passo, calçola. Já tinha costurado aqui os ganchos, né? Agora a gente vai costurar. Primeiro, eu prego o elástico aqui nas bainhas. Depois, eu fecho aqui a entrepernas. Já costurei, coloquei os elásticos aqui. Deixei uma boa folga que passe o sapato da joaninha. Já vou até colocar aqui para vocês verem mais ou menos o tamanho que a gente deixa. Eu não tenho como precisar uma medida do elástico para vocês colocarem nas pernas e na cintura, porque eu não sei se vocês vão usar o mesmo tipo de elástico que eu. Eu comprei um bem fininho, que a tensão é pouca, então pode esticar o máximo que ele sempre vai ficar bem leve, porque é um elástico de pouca tensão. Mas daí na hora de costurar, né, quem já tem um pouco de conhecimento de costurar elástico, sabe o quanto que deve puxar ou não. Agora vamos ao vestido. Vestido já com as mangas costuradas, a beirada aqui. Esse, primeiro eu vou costurar o elástico aqui e depois fechar, porque como é uma parte que fica muito pequenininha, é difícil, né, fechar primeiro e colocar o elástico depois. Então, eu vou fechar, botar o elástico aqui, fechar as laterais e depois eu colocar aquele viés vermelhinho aqui na beirada do vestido. Próxima etapa, o viés. Como os dois lados são iguais, vocês podem escolher o lado que vai ficar para as costas para colocar a emenda do viés. Eu dobro aqui a primeira parte, que a outra vai ficar por baixo dessa, né, para esconder o acabamento. Vou começar aqui por trás, ou pelo ladinho também, eu sempre começo por trás. E costura toda a beirada aqui, depois vira e faz uma costurinha aqui por cima. Prontinho, já coloquei aqui o viés, coloquei a etiqueta que eu tinha me esquecido. Agora, eu vou fazer uma dobrinha aqui, vou marcar bem o meio aqui do meu vestido. E vou fazer um alinhavo, pontos pequenos, fazer um alinhavo em toda a volta, para poder fechar o vestidinho no pescoço da joaninha. Prontinho. Feito o alinhavo, eu deixei um tanto, ó, que dê pra entrar ali na cabeça da boneca. Depois a gente vai puxar, vai ficar um tamanho suficiente para fazer um top. Pronto o vestido, a asinha a gente já tinha concluído também. O chapéu já tá pronto, só falta colocar o enchimento aqui dentro. Vamos para a última parte agora, que é a florzinha da joaninha. Esse processo eu já tinha mostrado para vocês. Cortei aqui uma folhinha e uma tirinha para fazer 5 pétalas da flor e um miolinho marrom. Esse miolinho a gente vai fazer um fuxico como antena. Vamos costurar no risco aqui a folha e as pétalas. Recortar tudo, desvirar e costurar as 5 pétalas uma na outra. Recortar. Agora, vamos desvirar as pétalas. Vou costurar a florzinha, deixando a parte que tem a manta R1 pra frente.
Dei uns pontinhos aqui na folha, para deixar ela fechadinha também. Agora, vamos colar na florzinha. Cola já quente, vamos colar aqui o miolinho, a folhinha. Já vamos começar a vestir ela, para poder pintar o rostinho e terminar nossa joaninha. Colei o miolinho no meio, aí eu escolho aqui um pedacinho e eu não coloco bem lá no meio a folhinha. Coloco aqui na beiradinha das folhas, das pétalas da flor, para ficar aparecendo aqui. Faltou um pinguinho de cola aqui nesse miolo. Aí, melhor agora. Vamos vesti-la, então. Tem que colocar um pouco de cola aqui atrás no vestido, porque como a gente vai colar a asinha aqui, esse vestido não pode ficar levantando, então ele tem que ficar colado nas costas. É um artigo decorativo ou um peso de porta, então ele não é de trocar, de tirar a roupinha. Coladinho aqui primeiro o chapéu, depois a asa. A gente vai colocar a cola aqui, deixando uma beiradinha de preto ainda pra fora. Cola primeiro em cima o chapéu. Cuidando para deixar essa parte aqui da emenda lá para as costas, lá para o final do pescoço. Segura um tempinho até a cola esfriar. E agora cola aqui do lado. Tem que ter bastante cuidado para não deixar rebarbas de cola aparecendo pro lado de fora. Então, eu coloco um fiozinho bem fininho de cola. Depois vou aumentando, né? Eu colando alguma parte que escapou. Prontinho, coladinho já as laterais, aqui nas costas também, né? Coloquei a cola ali, fixei bem na cabeça. Agora, por último, nós vamos botar a asinha aqui atrás. Coloco cola aqui nessa parte onde a gente fechou a abertura da asa. E vamos colar aqui. Pra ter uma ideia da altura que vocês vão colar, vocês posicionam ela assim, ó. E dão uma olhadinha, tem que aparecer aqui o arco das asas, bem no meio, na parte da metade da cabeça. Não muito pra baixo, nem muito pra cima. Aqui, ó. Bem aqui. Cola. Vou colando um pouco, depois eu vejo onde faltar colar e boto mais cola. E já posiciona ali na altura certinho. Segura pra colar. Agora, já com a florzinha é pronta, eu vou, as asas já coladas, né? Eu vou fazer um pontinho aqui, porque só a cola não a segura. Então, eu vou fazer um pontinho aqui nas mãozinhas da joaninha, pra colar a florzinha ali em cima. Montadinha já a joaninha, agora nós vamos pintar o rostinho dela. Eu tô usando esses papelãozinhos aqui, porque ele vai um rostinho, vai 2 moldes no molde que tá disponível para vocês na Hotmart. Primeiro, o link disponível aqui, fixado no comentário. Vai uma carinha já com todas essas partezinhas aqui desenhadas. E o molde normal da cabeça. Daí lá vocês podem tirar esse molde e passar para um papelãozinho para ficar mais fácil. Porque como fui eu que fiz esse rostinho aqui, até tem algumas réguas que tem esses formatos semelhantes, mas daí eu fiz o meu próprio molde e é o que eu uso nas minhas joaninhas. Aí veio para vocês usarem também. Primeiro eu vou fazer a medição, né, os pontinhos, e depois vou riscar aqui os olhos. Vou fazer um risquinho aqui, ó, centralizar a régua, fazer um risquinho 1,5 cm para cá, 1,5 cm para cá. Vou centralizar aqui o molde do meu olho bem no meio daquela medição ali que eu fiz e contornar. A pálpebra. E os cílios segue da pálpebra para cima. Nariz, vai um moldezinho para vocês, que é o mesmo tamanho dessa régua aqui que eu uso.
Centralizo ali na metade, né, no meio dos dois olhos, e na metade da cabeça. Faz o contorno interno ali. Agora, a boquinha. Ó, meço aqui abaixo do nariz e contorno. Depois desse contorno, ainda dá pra fazer um puxadinho aqui pra cima, como se fosse uma bochechinha sorrindo. Puxa ali um risquinho. E faz a linguinha dela aqui. Agora, aqui, onde ficou esse meinho, aqui essa marcação do meio, eu vou partir dali e vou encostar lá na ponta da pálpebra. Vamos para a pintura agora. Comprei uns pincéis novos, mas ainda não tô gostando, vai acabar que eu vou pegar os velhos para terminar essa pintura aqui. As tintas de tecido que eu tô usando é branca, vermelha, preta e um rosa pêssego. Esse rosa pêssego a gente vai usar para fazer a pálpebra da Joaninha. Eu já botei um pouquinho de tinta branca ali no fundo. E agora a gente passa essa aqui por cima. Vê que dá uma clareadinha ali bem no meio, onde eu deixei um pouquinho de tinta branca. Se eu ver que não ficou suficiente, dá pra botar um pouquinho mais. Depois de seco, a gente faz ainda um contorno em toda a volta do olho, da boca e do nariz, com a caneta Micron. Eu tô usando a número 3, 03. Tem também a tinta de tecido azul marinho, que eu uso pro olho, eu acabei esquecendo de separar ali na hora. Eu pego, logo que eu pintei de branco aqui, e já passo um fiozinho ali de tinta azul para fazer o olho dela. Pode ser verde também. Eu pego o azul marinho, e daí misturando com o branco ele fica um azulzinho mais claro. Uma cor que eu não consigo com o azul celeste, só com o azul marinho. Agora vamos pintar o preto. Agora, a gente vai dar uma reforçada aqui nesses contornos, que já tá bem seca a tinta, nas pálpebras e nos contornos do olho, da boca e do nariz. O bom é que depois sempre dá pra dar uma arrumadinha se ficou alguma imperfeição em qualquer parte que a gente tenha pintado, como é o caso dessa boquinha aqui, que ficou um pouquinho borradinha. Agora, a gente dá uma consertada nela com a caneta. Pronto, agora vamos ao resultado final. Confiram aí na tela. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula ensinando a fazer essa joaninha peso de porta? Quem gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado a quem já é inscrito, a quem curte e compartilha, para quem acompanha todos os nossos vídeos. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.